É missão de todos nós. Deus chama, eu quero ouvir a sua voz. É missão de todos nós. Deus chama, eu quero ouvir a sua voz. Olá, missionário e missionária, graça e paz. As figuras de Pedro e de Paulo ajudam muito a gente a entender o nosso discipulado, a nossa vida missionária. Nós vimos neste evangelho do domingo, na solenidade de São Pedro e São Paulo, quando Pedro afirma, diante da pergunta de Jesus, o que dizem, né? E aí as várias respostas que os discípulos ouviram das pessoas, e aí Jesus pergunta diretamente ao grupo dos 12, e vocês, o que dizem? E aí Pedro faz esta profissão de fé tão bonita, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pedro não diz à toa, Pedro diz a partir de uma experiência profunda com o Senhor, de quem acompanha, de quem segue, de quem vai entendendo o projeto de Deus revelado e manifestado a partir de Jesus Cristo. Por isso, a figura de Pedro, para nós hoje como comunidades, ela é muito importante. Primeiro porque nos ajuda a sustentar-se como igreja, por isso nós sempre dizemos coluna da igreja, a figura de Pedro, mas Pedro nos convida hoje também a professarmos a nossa fé. Quantas vezes nós desanimamos, fraquejamos, quantas vezes nós tendemos a desviar-se do caminho. E essa profissão de fé de Pedro deve animar cada um de nós a reconhecer em Jesus o Messias, o Cristo, o Filho do Deus vivo. É Ele o nosso Senhor. E é somente a partir desta experiência profunda de Pedro, que vive com o Senhor, que nós também, vivendo essa experiência profunda com o Senhor, de encontro, de intimidade, de proximidade com Ele, é que a gente consegue professar a nossa fé. Não tem como ser missionário e missionária do Senhor sem reconhecer em Jesus o Messias, o Cristo, o Filho do Deus vivo. Assim como a figura de Paulo também. Paulo, depois de tanto perseguir a comunidade cristã, ele se encontra com o Senhor. E nós dizemos, Paulo caiu do cavalo, para dizer que o encontro com o Senhor, o encontro com Jesus Cristo, transforma totalmente a sua vida. E Paulo, diante de tantas perseguições, Paulo, diante de tantas tribulações, quando está preso, quando vê a morte chegando, ele vai dizer exatamente que se cumpriu a missão. Combateu o bom combate, completou a corrida, guardou a fé. E Paulo vai dizer, olha, eu sei que o Senhor sempre esteve ao meu lado, o Senhor nunca me abandonou. Olha que bonito perceber em Paulo, mesmo diante da dificuldade, mesmo diante da tribulação, que Jesus, que o Senhor nunca o abandonou, nunca o deixou. Por isso se torna também para nós hoje, discípulos e discípulas das nossas comunidades, das nossas paróquias, aqui na nossa diocese, um grande convite a viver essa experiência profunda com o Senhor, para que diante da tribulação a gente possa perceber o Senhor está ao nosso lado e que nós somos chamados a viver intensamente a nossa missão, para dizermos como Paulo também, combatemos o bom combate, completamos a corrida e guardamos a fé, sempre no Senhor, sempre confiantes nele. Paulo percorreu tantas comunidades, andou por tantos lugares evangelizando e é capaz agora de fazer esta afirmação tão bonita e compreender que realizou e que fez a vontade de Deus. Por isso, a figura de Pedro e Paulo, para nós hoje, aqui na nossa diocese de Mossoró, nas nossas paróquias, nas nossas comunidades, deve inspirar cada um de nós, a vivermos intensamente o nosso discipulado, a nossa experiência com o Senhor, vivermos intensamente tudo aquilo que aparece, tudo aquilo que se coloca como missão para nós, olhar todas as realidades com o olhar de Deus, para que a gente possa afirmar como Paulo, o Senhor está sempre ao meu lado, Ele sempre caminha comigo. Que Pedro também, esta afirmação dele, ajude a crescermos como comunidades. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Por isso, missionário e missionária, coragem, ousadia, ânimo, firmeza na missão, mesmo quando parecer desanimar, não esqueça, o Senhor está ao nosso lado. E nunca deixe de professar, nunca deixe de afirmar
Jesus é o Cristo, é o Filho do Deus vivo. Não tem missão, não tem diocese missionária sem essa experiência profunda com o Senhor, o dono da missão, o Senhor da nossa vida, nosso Salvador.